Aleluia. Ó. Queridos, privilégio a gente estar aqui na casa do Pai. Eu quero reforçar o convite que foi feito aí às mulheres, de terem o seu tempo juntas aí na próxima quinta-feira. Maridos, invistam nas suas esposas. Senta ali só um pouquinho, papai já vou lá. Invistam nas suas esposas, para que a gente possa plantar nelas aquilo que é a vontade e a direção de Deus. Mulheres, invistam nos seus maridos, liberem eles para estarem aqui na terça-feira no Coffee Business, para que eles possam conhecer mais de Deus e terem implantados nele aquilo que é a direção do Pai. Amém? Então, liberem, permitam, viabilizem esse tempo de cada um deles. E o último aviso, é que no próximo domingo nós vamos ter o Entre Amigos, que é um momento bem gostoso. Nós tivemos o primeiro há mais ou menos um mês, e é um momento que a gente tem após o culto, em que a gente reúne ali naquela parte da entrada, e a gente vai ter um caldo muito gostoso novamente, não tem custo, é para que nós possamos exercer o nosso tempo de comunhão, de compartilhar, a hora que a gente encerrar esse tempo aqui de reunião, a gente poder compartilhar, a gente poder falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, as dificuldades que nós temos sofrido, as bênçãos que nós temos para poder compartilhar e animar os irmãos. Então, a comunhão é um momento importante para nós na vida da igreja. Dado Jesus, repartia com seus discípulos muita sabedoria sentado à mesa. Então, a mesa, a comunhão, o partir do pão, o compartilhar, para a gente é importante, porque é o tempo que a gente pode abrir o nosso coração e também fazer a leitura do coração do nosso irmão. Então, próximo domingo, você possa convidar amigos, familiares, você pode ficar tranquilo que o caldo dá para todo mundo, tá? E a gente quer fazer com muito carinho, preparar todo o ambiente novamente, para que domingo que vem, após o culto, nós possamos ter esse momento entre amigos. A fotinha ali já dá fome na gente de novo. Então, pode convidar mais pessoas. E falando sobre comunhão, eu queria pedir para os líderes já virem aqui ajudar a distribuir os elementos da ceia. Nós vamos lembrar agora de um momento muito importante, que é a Santa Ceia, ou o momento em que Jesus partiu o pão e ele pôde dizer aos seus discípulos algumas palavras muito importantes. E eu queria que a gente fizesse isso, lembrando dessas palavras. Então podem compartilhar, podem distribuir já o pão, podem distribuir o vinho. E a palavra que Jesus disse, é que nós deveríamos tomar esse cálice, para que nós pudéssemos, e que esse cálice representava o seu sangue, e que esse sangue era o sangue de uma nova aliança. E que esse pão que nós estamos tomando, ele faz a memória do corpo de Cristo, o corpo que é partido e entregue em favor de nós. E nós sabemos, que Jesus sofreu muito, o corpo dele agora foi partido, foi entregue, agora a manifestação de Cristo, ela está distribuída entre nós, então cada um de nós funcionalmente corresponde por aquilo que é a materialização de Cristo na terra. Às vezes você não entendeu até hoje o que é ser corpo de Cristo. O que é ser corpo de Cristo é ser uma parte funcional de Cristo. Ser corpo de Cristo é ser a mão de Cristo. Ser corpo de Cristo é ser o abraço de Cristo. Ser corpo de Cristo é ser o beijo de Cristo. Ser o corpo de Cristo é ser o afago que recebe o irmão. Isso é ser o corpo de Cristo. O corpo é aquele que traz a concreção, aquilo que são os elementos invisíveis e a forma de agir de Deus. Então é aquele que nesse mundo de tantas trevas é um representante de Deus e aquele luzeiro que ilumina o mundo a partir do exercício das características que Deus me deu. Então eu sou esse portal, esse corpo que materializa, que expressa, que mostra, que toca, que acode, que abençoa, que ilumina a vida do meu irmão. Então fazer memória do corpo de Cristo é lembrar que eu sou um corpo, um elemento funcional que desempenha uma ação de Cristo na vida do meu irmão. Então de nada adianta eu tomar esse corpo, comer esse pão, se eu não entender o que ele me faz lembrar. Eu preciso comer esse pão e me lembrar do que Cristo me fez ser. Por isso ele foi partido entre nós. Então estão aqui nessa assembleia os representantes de Cristo. Estão aqui na assembleia as mãos de Cristo. Estão aqui na assembleia os pés de Cristo. Estão aqui as pernas de Cristo.
estão aqui os corações de Cristo, estão aqui os ouvidos de Cristo, estão aqui as bocas de Cristo, estão aqui os olhos de Cristo, estão aqui as mentes de Cristo. Amém, irmão? Então, isso é fazer memória de Cristo. Então, nós podemos comer o pão e podemos tomar do vinho. Obrigado. Fazendo... Tá ótimo, filho. Tá bom. Nós podemos fazer isso agora lembrando que isso daqui não é um ato religioso. Isso daqui é um ato de trazer à memória a minha função que Cristo me deu ao partir o seu corpo entre nós e o seu sangue nos salvar daquilo que era a nossa perdição. Amém? Podem comer o pão e podem tomar o vinho. Tudo bem. Paizinho, quero te louvar pelo privilégio de podermos fazer memória. Assim como o Senhor disse, fazei isto em memória. Em memória, meu Pai, não é apenas uma lembrança. Em memória significa representar, significa materializar, significa transportar daquilo que foi o ensinamento do Senhor para aquilo que é a materialização, para que o meu irmão alcance perdão, favor e misericórdia. Isso sim é fazer memória do Senhor. Essa parte do Senhor colocada em nós, esse pedaço do Senhor que agora está em nós e que em nós faz com que todos os princípios e valores sejam dispersos na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Obrigado, meu Pai, por dar a nós um pedaço de si e agora podermos ser os seus representantes. Que no nosso casamento, no nosso exercício como pais, mães, filhos, vizinhos, chefes, colaboradores, funcionários, ministros, que nós sejamos representantes do Senhor nessa terra. Que a nossa mente, meu Pai, faça sempre memória e o nosso corpo obedeça à ordem dessa memória de representar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. As crianças podem retornar para o Play Kids, né? Os jovens podem se encaminhar para o garagem. Os jovens podem se dirigir para o garagem. E as crianças lá para o Play Kids agora. Vai com a tia Lília. Tem que ir com a tia Lília agora, Laura. Não dá show. Queridos, tem uma passagem em João, no capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre heróis, né? E o tema aqui em inglês é Heroes. E como a Marvel, né, tem soltado episódios aí bem interessantes dos Vingadores, né? Ou então do Homem de Ferro, Homem-Aranha, né? E os adultos gostam mais do que as crianças desses filmes, né? Então é um tema assim bem do nosso contexto, né? Heroes, né? Os nossos heróis, e a gente relembra a nossa infância, quando os desenhos eram todos, né, cartunados, né, eram todos à mão, e agora é tudo computação gráfica, todos os poderes são personificados realmente em seres humanos, né, a partir da computação gráfica. Então ficou muito mais legal de se ver. Então hoje o nosso tema vai falar sobre heróis. E a gente cresce, né, com essa figura do herói na nossa mente, né, de que sempre há alguém. Tem um termo também em inglês, né, que chama empowerment, ou se a gente traduzir isso é empoderamento ou empoderado, né, ou seja, alguém que recebeu poder e aí ele tem uma capacidade sobre-humana e a gente cresce, né, às vezes querendo voar, querendo soltar raio pelo olho, né, querendo ter o poder da invisibilidade, né, que às vezes você fica numa saia tão justa, você fala assim, nossa, agora que eu queria aquele poder da invisibilidade para sumir e ninguém me vê, né? Ou então você queria aquele poder também do, né, que solta raio pelo olho e você já queimava o irmão assim, ele virava pó na hora, né? Aquele momento do DR assim que você fala, nossa, se eu tivesse esse poder, né, eu queimava meu cônjuge agora, e ele virava cinza, não é? Então, graças a Deus que a gente não tem esses poderes, e nós não somos tentados, né, a converter o nosso cônjuge ou os nossos filhos em cinza,
naquele momento, o chefe, né? Às vezes a gente tivesse esse poder, o chefe virava cinza na hora. Então, graças a Deus, né, nós não temos alguns desses poderes. Mas nós queremos aprender com aqueles que são os heróis, né, ou aqueles que representaram na Bíblia, uma referência para nós, não apenas de poder. Porque o herói, ele não é aquele que apenas está empoderado, aquele que tem uma capacidade sobre-humana. Mas o herói, ele deve ser entendido também como aquele que nos inspira a ser um ser humano melhor e maior do que aquilo que eu poderia, né, caminhar a vida toda sem descobrir que há um talento dentro de mim. A grande dificuldade das pessoas hoje, né, e que eu percebo nos aconselhamentos, é que elas têm dificuldade de olhar para dentro de si. A palavra de Deus diz que Ele colocou dentro de cada um de nós um talento, um dom, algo que é específico e característico de cada um de nós. E Ele colocou uma alegoria, né, que é a nossa expressão, né, física, em que se a gente olha para cada um aqui, de maneira até física, a gente consegue perceber que cada um é diferente do outro. Há uma peculiaridade. Nenhum dos que estão aqui pode ser até parecido, né, mas não são iguais, são diferentes. E assim como Deus deu um corpo, né, de aspecto, de fisionomia diferente para cada um de nós, Ele deu algo que é específico. Ele deu uma chama, Ele deu um talento, Ele deu um desígnio, Ele deu uma função em todo esse ecossistema, seja ele natural ou espiritual, que é próprio, que é único de mim. Então Deus colocou em cada um de nós algo que é específico. E o que eu percebo é que a vida, ou o inimigo, ou nós mesmos, né, o diabo, trabalha soterrando em nós aquilo que é o chamado, aquilo que é a essência que faz de cada um de nós esse herói único a expressar uma característica que é de Deus nessa terra. Então, essa característica única que às vezes a gente vê nos heróis, Deus colocou uma característica única em cada um de nós. Mas o que eu percebo é que às vezes a gente passa a vida inteira sem perceber aquilo que é a característica única que Deus colocou em cada um de nós. E que a vida nos faz deslocar a nossa visão de olhar ao invés daquilo que é o talento essencial e interno, ele desloca a nossa visão, os nossos pensamentos para aquilo que é um estereótipo de herói ou de poder. E aí eu penso que ser herói é ser igual a alguém, e não ser herói, ser aquele que sou o alguém de mim mesmo melhor do que fui um dia. Eu vou melhorar, né? Às vezes a gente fica olhando para fora e achando que ser herói é atingir um estereótipo que alguém alcançou. É atingir um nível de poder, um nível de sucesso, um nível de capacidade, um nível de organização, um nível de estilo de vida que alguém conseguiu alcançar, ou que foi definido como um padrão a ser alcançado. Mas a gente não olha para dentro para que nós possamos superar os nossos próprios desafios e expressarmos, aflorarmos aquilo que é o talento, o dom, a função e o desígnio que Deus deu para cada um de nós. Ser herói para Deus não é alcançar a estatura de um estereótipo. Ser herói para Deus é cada um alcançar a estatura que Ele designou para cada um de nós, para que nós possamos cumprir essa estatura. Então, ser herói é vencer não os inimigos que estão aí de fora causando problemas na minha vida. Ser herói é vencer o inimigo que mora dentro de mim, que sou eu mesmo, que se opõe a mim mesmo de ser quem Deus planejou para que eu seja. Então, o herói que eu preciso não é o herói que está de fora para me dar uma solução para um problema que é cotidiano. O herói que eu preciso é aquele que habita a mim mesmo para resolver os problemas que estão criados e sufocando a estatura e aquilo que é o desígnio de Deus para a minha vida. Muitas pessoas estão em depressão porque até hoje não se encontraram consigo mesmas. Estão em depressão porque estão desencontradas de si mesmos. Estão desconectadas daquilo que Deus definiu, designou, propôs para que elas pudessem desenvolver enquanto carreira nas suas vidas.
Então, se a gente for falar de heróis hoje, nós precisamos de falar não dos feitos, não das atitudes que o poder, a capacidade das pessoas que elas manifestaram ao longo da sua vida puderam realizar. O que nós precisamos falar enquanto heróis é refletir sobre o quanto de superação essas pessoas tiveram ao se encontrarem consigo mesmas, ao serem afrontadas nas suas limitações mais essenciais, como elas puderam superar esses desafios. E aí lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, tem um verso muito curto que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, queridos, combater o bom combate não é alguém que recebeu uma capacidade para poder vencer todos os inimigos. Combater o bom combate, que está escrito aqui nessa carta, é aquele que venceu as suas próprias dificuldades, não se apequenou diante dos desafios e venceu a si mesmo, para que pudesse se tornar um homem e uma mulher cada vez melhores. Sabe por que esposas e maridos não têm visto heróis nos dias de hoje? Porque o marido e a mulher se apequenam a cada dia que passa. Porque ao invés de se tornarem heróis, ou seja, engrandecerem o relacionamento a partir do seu crescimento enquanto homem, enquanto mulher, tornam-se vilões do relacionamento e se apequenam naquilo que são as suas limitações. E ao invés de ser um marido que potencializa, que viabiliza, que cresce enquanto homem, que amadurece e que vai deixando as suas carências, as suas coisas mal resolvidas de lado e cada vez mais vai tomando mais convicção do que é de fato ser um homem na vida de uma mulher, não. Ele se apequena naquilo que são os seus desejos mais infantis e as suas carências mais rudimentares e então ao invés de viabilizar, se torna um algoz, um vilão do seu próprio relacionamento. E ao invés daquilo se tornar melhor, se torna pior. Então a mulher, ao invés de ela se tornar maravilhosa, não no seu poder e na sua capacidade, mas na sua disposição e no seu compromisso, de tornar o relacionamento melhor e amadurecer enquanto mulher, crescer, desenvolver, deixar suas carências, deixar os seus medos, deixar os seus assombros de lado, e então acreditar e entregar-se em Deus aquele relacionamento, então ela vira vilã. E ela começa então a sabotar o seu próprio relacionamento a partir daquilo que são as suas carências. E ao invés de ela ter uma palavra de ânimo, ela tem uma palavra de cobrança. Ao invés de ela ter uma palavra de que reafirma o compromisso do relacionamento, ela está sempre vigiando o marido, porque morre de ciúme de um dia ser largada por ele. Então ela se capacita, ela se empodera de vários meios que ele possa vigiar o marido. Então ela instala um GPS, ela instala vários dispositivos, ela cria mecanismos, mas não para afirmar a convicção dela, mas para poder simplesmente corresponder à sua dúvida e às suas não convicções. Então, queridos, os relacionamentos, eles não precisam mais de poder. Eles precisam daquilo que são as nossas convicções. E aí tem um outro trecho que eu quero ler com vocês, que está lá em João, no capítulo 3, para a gente poder entender melhor isso na prática. João 3, é o quarto evangelho. Eu vou ter que ser mais rapidinho. Lá diz assim, João 3, o verso 23 a 26, e assim, é impressionante, João Batista era um cara de uma sanidade mental e espiritual fora do comum. Nós vamos ler o texto aqui, você vai ver assim, como ele é um cara que supera a si mesmo e tem uma sanidade, uma serenidade, assim, uma sobriedade, uma lucidez fora do comum. João, verso 23, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Verso 25, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Era interessantíssimo as discussões deles, Jesus no meio deles, eles discutindo sobre purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e disseram, mestre, aquele homem era Jesus, porque Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista. Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber aquilo que lhe é dado do céu.
vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, esse homem é de uma sanidade fora do comum. Simples, mas são. Um herói que encontrou o seu desígnio, o seu propósito e o seu tamanho. Um homem que, quando Cristo chegou para continuar aquilo que era a obra do ministério, aquilo que ele fazia, ele não ficou desesperado, porque as pessoas, ao invés de virem agora batizar com ele, começou a procurar Jesus, para se batizar com Jesus. Ora, João fala o seguinte, está tudo certo. Está tudo certo. Eu vim e eu tenho o meu lugar. Eu alcancei a estatura, eu cumpri o propósito e o desígnio, eu desenvolvi aquilo que foi o desígnio de Deus para a minha vida. Eu cumpri a minha carreira. Então eu não estou aqui preocupado com os aplausos. Eu não estou aqui preocupado com a capacidade do fazer. Eu estou aqui apenas para desenvolver o propósito e a proposta de Deus para a minha vida. Então, a organização mental, a organização e a percepção de João era de que, como herói, ele havia cumprido o seu propósito. E essa era a sua realização. João não estava ali preocupado agora, porque ele precisava fazer um curso, uma reciclagem do modelo de batizado, porque ele estava perdendo o povo para a concorrência. Porque às vezes a gente age assim, meu irmão. Às vezes a gente pensa que ser o herói agora é eu buscar um novo dom, ou a reciclagem do meu dom, um novo empoderamento, para que eu possa atrair de novo as pessoas. João podia ter falado isso, ele podia ter pensado isso. Humanamente, ele até poderia ter pensado isso. Mas um homem, centrado no Espírito de Deus, que estava, o centro da sua vida era o Espírito Santo de Deus, entendeu que havia um começo, um meio e um fim. E ser herói para Deus não é eu conseguir desenvolver muitas capacidades, ou um dom e um empoderamento tal, que seja diferente, seja muito surpreendente para as pessoas. Não, um herói para Deus é aquele que cumpre a sua carreira. E João cumpriu a carreira. E ele fala assim, olha, essa é a minha alegria, que agora se completa. Eu vejo que cumpri a minha carreira. Amém, meu irmão? Porque às vezes a gente está completando as nossas carreiras, mas a gente, ao invés de buscar essa autoridade de Deus, a gente continua buscando poder. Ao invés de a gente buscar essa organização, essa consciência, pode colocar o primeiro slide, essa consciência da minha identidade para cumprimento de um propósito, eu fico buscando receber uma bomba de poder para continuar suprindo as minhas carências. Eu quero mais poder para que Deus possa satisfazer as minhas vontades, e não autoridade para cumprir um propósito. Às vezes, como marido, eu quero poder para subjugar o meu cônjuge, e não autoridade para ser de fato o herói que potencializa, que viabiliza, que descobre qual é o propósito daquele relacionamento. Então, meu querido, um herói diante de Deus não é um herói empoderado. Herói para Deus é um herói que entendeu a sua autoridade. E a autoridade, meu querido, é essa consciência de identidade e propósito independente do seu poder. Amém? Porque um herói, ele não precisa de poder. Ele precisa, sabe de quê? De consciência de quem ele é. Porque mesmo sem poderes, ele continua sendo um herói. Porque o que a gente percebe nos heróis comuns é que ele só se torna herói porque ele recebeu um poder. Então, o poder fez dele herói. Então, ele se torna segundo a sua capacidade, e não segundo aquilo que é a sua essência,
a sua autoridade, aquilo que é a sua identidade. Então ele não é um herói, ele está herói, até o dia que o poder acaba. Então o dia que a criptonita vem, certo? O dia que a criptonita vem, acabou o herói. Por quê? Porque o herói está baseado em poder e não em autoridade. Então essa consciência, ela me faz saber quem eu sou, né? E o nosso senso, né, de ser esse herói não é de a gente receber essa capacidade de Deus, mas a gente receber o quê? Uma inspiração. Pode colocar o 2. Eu sou capacitado para desenvolvimento de algo que Deus me inspirou. Então, para que eu possa ser inspirado, né, para que eu possa receber capacidade, há uma manifestação de um propósito. Sabe por que muita gente às vezes não tem, né, recebido, né, essa capacidade para desenvolver aquilo que é o ministério? Porque continua fazendo o que quer, não o que Deus designou. E Deus não vai te dar poder e nem capacidade para fazer aquilo que você quer. Ele vai te dar poder e capacidade segundo a autoridade e a inspiração que Ele te deu. E a gente pensa que se a gente receber uma bomba ou um recharge aqui no culto, está tudo resolvido. Sabe até quando está resolvido? Até domingo que vem, quando você precisar de uma carga nova. O seu problema tem prazo de garantia, né? Na verdade ele tem prazo de validade, 7 dias. Por quê? Porque domingo que vem, se não vier aqui e fizer um recharge, ou então não tomar uma bomba, né, uma seringada daquela lá, né, que vai te dar uma... Dura 7 dias. Mas o verdadeiro herói, ele vive ou desempenha a sua função independente do seu poder ou da sua capacidade. Porque ele é herói, ele não está herói. Amém, queridos? Eu sou capacitado, né, para investir em um propósito e não recarregado para gastar naquilo que eu quero. Tem uma grande diferença. Ser um herói é ter a consciência de que eu vou ser capacitado para investir em um propósito. E ser um vilão é quando eu sou recarregado, as minhas baterias, para gastar naquilo que eu quero. Você já parou para pensar que às vezes os grandes motivos da gente estar brigando com Deus é porque nós queremos só nos recarregar, ao invés de nós sermos de fato capacitados para poder investir? Às vezes os nossos motivos de oração não estão carregados de capacitação para o exercício de um propósito que é de Deus. Eles estão carregados, eles estão cheios de um pedido de sermos recarregados, né, sermos dado a nós uma energia para que nós podemos gastar com aquilo que a gente quer. E aí eu fico nervoso com Deus quando Ele não me recarrega, quando Ele não me dá a gasolina que eu preciso para poder queimar onde que eu quero. Estão me entendendo, queridos? Então ser um herói é ter autoridade e inspiração. E aí mais um ponto, né, de ser um herói, é que o herói, ele trabalha com a fidelidade e com o compromisso. E o que é a fidelidade, né, e o compromisso? O que é a fidelidade? Desculpa. Ele trabalha com a fidelidade e não com a prostituição. E o que é a fidelidade? A fidelidade é o compromisso com as convicções. E o que é a prostituição? Porque às vezes a gente tem uma imagem distorcida da prostituição como se fosse apenas, né, aqueles que trabalham lá no bordel. Não, a prostituição, meu amigo, é todas as vezes que eu negocio algo para resolver uma questão que é só minha. Eu negocio os meus valores, eu negocio as minhas convicções. Eu, às vezes, sou omisso diante de assumir um posicionamento. Tudo isso é uma troca, é uma não representação de uma convicção. Eu faço algo que não corresponde àquilo que é uma convicção. Então, eu faço, às vezes, aquele favor por dinheiro, mas aquilo nada tem a ver com o meu sentimento. Então eu entrego o meu corpo, então vamos falar da prostituição, eu entrego o meu corpo, não porque eu estou entendendo uma relação mais íntima de fato, mas porque eu quero o dinheiro que eu posso ter daquele momento para poder gastar naquilo que eu entendo que preciso. Então isso acontece, meus queridos, em várias áreas da nossa vida.
Isso não está ligado apenas a questões sexuais. A prostituição ela está ligada a tudo que eu negocio para resolver algo que não favorece o meu propósito e o meu desígnio. Então, o compromisso com as minhas convicções diz respeito à minha fidelidade. Todas as vezes que eu negocio a minha convicção, eu estou me prostituindo. Então, eu vou te contar o que isso quer dizer. Isso quer dizer quando você está batendo aquele DR, e ao invés de você firmar as convicções que vão fazer o seu relacionamento crescer, para você não ter muito trabalho, para não dar muito desgaste, para não ficar um pouco ácido, então você abre mão daquilo que seriam princípios e valores que construiriam o seu relacionamento, para que então você não tenha trabalho. Então, sabe de uma coisa? Tocar nesse assunto vai dar trabalho demais. Então, eu vou negociar aqui, a gente faz um desconto, um noves fora, e aí a gente deixa o relacionamento meio apequenado desse jeito aqui, mas pelo menos isso não vai me dar trabalho. Isso, meu irmão, não é ser herói. Isso é ser um vilão. Isso é se prostituir. Porque há uma convicção, e eu estou negociando princípios e valores. Então, ser um herói é ser convicto, é ter um compromisso com as suas convicções. É não negociar princípios e valores. Isso não tem nada a ver com gosto. Ah, eu gosto da pasta de dente aqui, eu gosto da pasta de dente ali. Então agora nós vamos resolver essa... Não estou falando da pasta de dente pelo amor de Deus, amém? Eu estou falando de princípios, estou falando de valores, daquilo que a gente olha para Deus e enxerga como sendo atributos dele. E aí eu quero materializar aquilo aqui. Então por isso eu não abro mão, mesmo que eu tenha que desgastar. Às vezes, meus amigos, a minha esposa fala para mim assim, amor, não tem lógica, seus amigos vão te chamar de chato. Eu falei, por quê, amor? Porque todas as vezes você quer sentar e acertar com ele. Eu falei assim, amor, mas presta atenção, se eu não for lá e conversar com ele a respeito disso, ele continua do tamanho que ele está. Ele vai continuar apequenado, ele vai continuar errando. Então eu prefiro ir lá, ele ficar de bico torcido para mim. Eu não estou preocupado, mas pelo menos eu fui fiel a ele. Ele pode até não entender, não tem problema. Eu não quero saber se ele vai ficar achando ruim, se ele vai ficar de mal de mim, mas eu cumpri com a verdade, com o propósito que fazia bem para ele. Então eu vou chamar ele, vou sentar ele, se for possível eu puxo ele pela barba, pelos cabelos, mas eu ponho ele aqui e segundo aquilo que é a minha convicção, eu vou conversar com ele. E isso pode ser ácido sulfúrico, não tem problema, eu vou ser fiel a ele. Pode me chamar de chato. Não tem problema. Mas de uma coisa, eu posso encerrar minha carreira e ter certeza. Eu não deixei nada para trás. Amém, meu irmão? Eu não sei se você é um marido chato, uma mulher chata. Se você for chato ou chata, porque alguém acha você chato, porque você está forçando o cumprimento dos seus propósitos, segundo uma convicção que Deus te deu, então, irmão, fique em paz. Amém? Amém? Mas também seja sábio e sábia, tá bom? Porque tem hora, tem lugar e tem tempo para tudo. Beleza? Beleza? Então vamos acabar aqui. Sofrer, então fidelidade é sofrer em favor do outro. A prostituição é ceder para não sofrer. Tá vendo? Como é que é simples? É quando eu estou lá, ficou ácido, não, então deixa para lá, deixa quieto. Não, esse assunto aqui a gente não conversa. Aí aquele troço que sempre deixa a relação apequenada. Não, irmão, a gente conversa tudo. Por quê? Porque o que eu não converso é trevas. E aonde que o diabo trabalha? Sabe aquele assunto não conversado? É a semente que o capeta precisa para poder trabalhar na sua vida, no seu relacionamento. Então, aonde não há luz, há trevas. Então, todas as vezes que eu cedo para não sofrer, na verdade, eu estou habilitando quem? O diabo a trabalhar na minha vida. Pensa, aí depois eu venho orar a Deus. Assim, ó Deus, me livra do diabo. Assim, mas meu filho, eu sei que põe ele para dentro. Para de se prostituir. E o diabo vai embora. Eu não preciso nem de agir. Basta você não ceder. Amém, irmão? Deus não precisa nem te responder.
Basta com que a gente seja fiel. Na fidelidade, eu parto para o confronto. Por quê? Porque eu não tenho problema. Eu não tenho dúvida. Mas na prostituição eu sou omisso. Então eu preciso me cuidar disso. Amém? E por último, para a gente ser fiel ao tempo aqui, salvação e solução. Ser herói é trabalhar com o conceito da salvação e não com o conceito da solução. Porque às vezes o herói, ele trabalha ali, ele tem uma grande ferramenta, um grande poder para resolver o seu problema. Então tudo que a gente quer é resolver o problema de hoje. E aí parece que ser salvo é resolver o problema de todo dia. Vou repetir, ser salvo parece que é ter o mecanismo, a habilitação, o poder, a capacidade para resolver o problema do dia. Então parece que salvação não é uma condição que Deus me deu e que Ele me fez ser salvo. Parece que eu sou salvo, mas o problema acontece todo dia e de alguma forma eu preciso de salvação que seja diária. Não, meu irmão, salvação vem para nós como uma condição para que eu possa enfrentar o conflito. Salvação não vem para nós como uma solução para resolver o meu problema. Amém? Então eu sou salvo e não estou salvo. Porque estar salvo é temporário, é precisar de domingo de novo, a gente está aqui orando pelos mesmos problemas de sempre. Então, um herói, ele pratica a salvação, que é dar a consciência de que todas as coisas já estão feitas. E agora eu não preciso ter medo de enfrentar os meus desafios, porque o final que está escrito, que está desenhado, é a plenitude com o Pai. Não existe uma luta em que nós entramos nela para perder. O final dessa luta, meu irmão, já está escrito. A vitória diante de qualquer confronto é dada e avalizada por Deus. Então, ser um herói não é ficar buscando ou entregando soluções diárias. Ser um herói, meu irmão, é fazer o outro convicto de tal forma que ele está salvo para sempre. Então não é aquele marido que aprisiona a sua esposa nas soluções do dia a dia. Então todo dia ele dá uma migalha, todo dia ele dá um pouquinho, todo dia ela dá uma migalhinha, todo dia ele dá um pouquinho, sabe para quê? Para manter o cara fidedigno ali, né? aquela dependência dele ou dela. E aí ao invés de ser um herói, eu sou um vilão. Então eu fico solucionando, eu dou pequenas soluções, eu dou algumas migalhas para manter o relacionamento ativo, ao invés de dar a ela a convicção plena de que aquilo está resolvido. Vou dar um exemplo rapidinho. Aquele marido ou mulher que passa ciúme no outro para não dar para ele a garantia de que ele é dela. Para simplesmente continuar alimentando o seu orgulho de que ele é o dono da situação. Ou que ela é a dona da situação. Aí todo dia ele vai lá e dá um pouquinho. Ele dá um sinalzinho de que assim, resolvi seu problema de ciúme. Ao invés de dar para ela todas as certezas de que ele é dela, ou ela dá para ele a certeza de que ela é dele e pronto, e acabou. É uma condição, e não algo que é passageiro. Então eu não sei como nós estamos educando os nossos filhos, porque às vezes educando os nossos filhos, a gente acha que ser herói é dar para eles a solução dos seus problemas que são diários, ao invés de dar para ele a consciência de que pode enfrentar os seus problemas. E aí muitos pais, tentando ser o herói, ficam resolvendo os problemas dos seus filhos, ao invés de dar a eles o entendimento de que eles devem enfrentar os seus problemas e de que eles estarão prontos para aquilo. Amém? Então nós estamos às vezes subvertendo os nossos filhos a serem menores, porque não deixamos eles encararem os seus próprios desafios, dando para eles soluções e não consciência de salvação. Os nossos filhos precisam saber que são salvos. E aí eles vão encontrar no caminho as soluções para os seus problemas. Então sermos heróis dos nossos filhos não é dar para eles as soluções. Não é resolver a operação de matemática do dever de casa para ele. Não é ir lá e preencher o caderno, que 2 mais 2 é 4. Para que ele não chegue lá na escola, a professora abre e fala assim, Joãozinho, você não fez o problema do dever de casa? E aí você vai ficar com vergonha. Então você preenche o dever de casa dele, não é fazendo bem para ele,
é pensando no seu egoísmo e na sua vaidade, de não parecer mal, não parecer que o seu filho é pior do que o dos outros. Está me entendendo? Aí eu fico dando solução, ao invés de dar para ele a consciência de salvação. Por isso tem tanto filho perdido, porque aprendeu que os pais dão solução para tudo. Então, se ele fizer uma besteira, o herói dele vai lá e o quê? Limpa. Então, ele não precisa enfrentar os seus problemas. Então, na condição, salvação me dá a condição para enfrentar o desafio. Na solução, eu tenho necessidade para resolver todos os dias aquilo que são os meus problemas. Na salvação, eu entendo que eu já recebi e então agora eu posso enfrentar o desafio. Na solução, eu fico buscando as formas de receber para que nessa busca eu faça por merecer. E aí eu quero encerrar aqui. Muitos de nós ainda não se entenderam salvos. Muitos de nós se entenderam até hoje favorecidos. E isso tem uma grande diferença. Porque a gente continua buscando favores de Deus como se nós ainda não tivéssemos recebido Ele. Eu vou voltar. Muitos de nós estão buscando de Deus favores, ao invés de entender de Deus que já foram salvos. Estão buscando a solução para hoje, e não o entendimento de que Ele pode vencer todo o tempo. Então a gente fica orando a Deus e tentando, pela nossa força da oração, pelos nossos jejuns, sermos merecedores daquilo que é a solução para o nosso problema. Então eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, até que Ele me dê o quê? Solução. Até que Deus me dê solução. Só que quando Deus, quando a solução chega, na verdade, quem foi o autor dessa solução, na verdade fui eu. Porque eu orei tanto, eu busquei tanto, eu jejuei tanto, que eu convenci Deus de resolver o meu problema. Então, ao invés de me entender salvo, eu me entendo sempre favorecido. E aí eu desenvolvo uma relação com Deus, não de consciência de salvação, mas de um Deus que está sempre me favorecendo segundo o meu esforço. Isso é religião. Então, heróis, para que nós possamos de fato ser heróis, nós precisamos entender que ser herói não está no meu poder. Então você não precisa de mais poder, você precisa de autoridade. Você não precisa de mais capacidade, você precisa de inspiração. Você precisa de fidelidade e não se deixar prostituir. E precisa entender de uma vez por todas que nós somos salvos e autores da salvação. E que nós não precisamos de favores. E que não estamos aqui também para dar solução e resolver as coisas que é própria do outro. Amém? Ser um herói é ter esse equilíbrio. É saber quem é e qual é o seu propósito. Amém? Vamos ficar de pé.